com vocês? E aí, bora para mais uma informação sensacional que vai te ajudar no Enem, nos vestibulares e também na sua escola? Esse tema é incrível. Roda a vinheta! Galerinha que vai fazer o Enem já sabe, existem alguns temas que são prioritários. Ano após ano, esses temas eles aparecem nas provas e a gente precisa estar super atento. Se você está na escola, em algum momento você vai estudar isso também. E nos vestibulares, nem vou falar, aparece sempre. O tema de hoje tem tudo a ver com o espaço agrário. Antes de mais nada, quando a gente fala de geografia agrária, é importante que o aluno saiba que a geografia agrária ela trabalha com a produção do espaço geográfico a partir das atividades primárias. Atenção para isso. Existe uma diferença hoje entre espaço rural e espaço agrário. Espaço rural a gente vai definir como todo espaço fora do perímetro urbano. Já o espaço agrário, obrigatoriamente, será aquele onde as atividades primárias elas vão se desenvolver. Não está lembrado quais são as atividades primárias? Vou te falar. Olha só, agricultura, pecuária e extrativismo. Essas aí seriam as nossas três principais atividades do setor primário. Então, galera, toda vez que a gente estuda espaço agrário, duas atividades acabam se destacando: a agricultura e a pecuária. O que é que eu vou pensar enquanto aluno? Como essas atividades influenciaram na produção do espaço geográfico que nós temos hoje e qual foi a sua contribuição histórica? Primeiro ponto que você vai lembrar: falou de agricultura, falou de pecuária, eu lembro da sedentarização. O ser humano domina as técnicas agrícolas, passa a domesticar animais e isso vai fazer com que os grupos humanos se fixem em um determinado local. Aí a gente passa lá para a antiguidade e nós vamos ter as chamadas sociedades hidráulicas, Mesopotâmia, sociedade egípcia, né? Símbolos dessa ligação direta do ser humano com o campo. Passa o tempo, aí a gente vem lá na Idade Média, monta-se toda uma estrutura na Europa baseada no sistema feudal, que tem toda a ligação com o campo. Então você já sabe o seguinte: agricultura, pecuária são atividades inerentes ao desenvolvimento da nossa sociedade. Beleza? Tranquilo? Tudo sossegado? Então veja só, o nosso tema hoje, como você já viu, você clicou aí por conta disso, são os complexos agroindustriais. O que isso significa? Complexos agroindustriais. Atenção, você pode até encontrar uma siglazinha, os CAIs. O que são os CAIs? Os complexos agroindustriais. Vou repetir mais uma vez para você não esquecer. Atenção, atenção. Quando nós estamos estudando esse desenvolvimento, essa evolução do espaço agrário, um ponto crucial de grande transformação vai ser exatamente quando acontece um processo chamado de Revolução Verde. No mundo, de um modo geral, entre os anos 60 e 70, nós tivemos a inserção de várias técnicas e tecnologias de produção que antigamente eram exclusivas do espaço urbano e elas começam a fazer parte de todo esse processo produtivo no campo. Nós vamos ter agora a inserção de grande aparato tecnológico, não só de máquinas, mas de pesquisa, produção de melhoramento genético, desenvolvimento de sistemas de irrigação, agrotóxicos, fertilizantes. Tudo isso vai surgir dentro de um arcabouço gigantesco, que é justamente o arcabouço da produtividade. Aumentar a produtividade, produzir mais. Aumentar a produtividade, produzir mais no menor tempo, no menor espaço possível e garantir assim os maiores lucros. Lembre-se sempre, estamos trabalhando com atividade econômica. Atividade econômica visa, primeiramente, o lucro.
beleza? A partir daí nós vamos verificar muitas transformações. Primeira grande transformação é, na medida em que a tecnologia ela avança para o campo, a produtividade aumenta, mas nós vamos começar a perceber algo bastante associado, que é uma saída de pessoas do espaço rural, ainda mais intensa essa saída, né, em direção à cidade. A galera vai fazer o deslocamento do campo para a cidade. Que galera é essa? Essa galera é justamente o grupo de trabalhadores que não conseguem muitas vezes se inserir nesse mercado, não consegue acompanhar a evolução tecnológica, são pequenos produtores rurais que não têm mais condição de competir. Nós temos aí também, associado a esse processo, um aumento da concentração de terras. Isso também é um outro estímulo à migração. Isso é um ponto importante. Na medida em que o tempo passa, nós vamos perceber a construção de outras estruturas produtivas. Agora eu já tenho máquinas trabalhando, sistemas de irrigação eficiente, sementes modificadas geneticamente. Eu vou ter um aparato gigantesco me proporcionando alta produtividade. E o que vai acontecer depois? O que vai acontecer depois é a construção de centros de transformação, leia-se, indústrias, que vão se inserir junto ao espaço produtivo, no espaço rural, no espaço agrário, para fazer o beneficiamento dessa produção. Surgem assim os chamados complexos agroindustriais. As indústrias que sempre foram típicas do espaço urbano, agora fazem parte também da realidade do espaço rural. O nosso país, aqui no Brasil, nós temos vários espaços onde os complexos agroindustriais eles são dominantes, alguns deles de grande destaque. Vou citar alguns para vocês. O primeiro que eu vou citar é o complexo agroindustrial da fruticultura, que tem se desenvolvido bastante no Brasil. Sabe aonde? No semiárido nordestino, mais precisamente na região dos municípios de Petrolina e Juazeiro. Ao longo das margens do Rio São Francisco, a partir de um grande projeto de irrigação. Esse projeto, que se inicia por volta ali dos anos 80, vai atrair investimentos maciços para a região, vai atrair investimentos no setor monocultureiro de algumas frutas específicas, como a uva, como manga, que vão dominar aquele cenário. E juntamente com o desenvolvimento dessas atividades produtivas, vou fazer só uma observação, essas atividades produtivas de alto padrão têm como principal mercado a Europa, tá? Fica aí essa observação para você estar sempre atento aos mínimos detalhes. E volta aqui. Juntamente com essa estrutura de alta produção, nós vamos ter a instalação dos complexos agroindustriais, das indústrias que vão fazer esse beneficiamento. Lá no Vale do São Francisco, nós vamos ter principalmente as vinícolas, que vão pegar parte dessa uva que não é exportada e vão transformar em vinhos. Vinhos estes que começam a ser premiados, começam a receber selos de certificação, garantindo aí para o mercado um produto de altíssima qualidade. Outros complexos agroindustriais já são mais conhecidos, mas geralmente a gente acaba deixando passar. Exemplo, o complexo agroindustrial que compõe o litoral, a zona da Mata Nordestina, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. O que é que nós temos muito lá? Quem já teve a oportunidade de viajar de carro, pegando a BR-101 e cortando esses estados, vai perceber o que? Um imenso canavial. Na verdade, a paisagem nos dá a impressão que é um único e grande canavial. O complexo agroindustrial sucroalcooleiro, ou seja, produção de açúcar e produção de álcool, geralmente o etanol, que vai ser utilizado como combustível, beleza?
Isso é um outro ponto bastante interessante para a gente avaliar. A produção de cana, em geral, ela sempre esteve presente de alguma maneira no Nordeste brasileiro. A nossa história, né, começa a partir da produção de cana. A gente, quando faz essa análise, a gente pensa nos engenhos. Os engenhos eram estruturas produtivas que transformavam a cana-de-açúcar no açúcar bruto. Aqui eu costumo chamar de rapadura, né? Na minha terra eu chamo de rapadura, porque eu sou paraibano e lá na Paraíba a gente chama de rapadura esse açúcar bruto que era levado para a metrópole, para a Europa, para depois ser refinado e comercializado. Quem fazia isso muito eram os holandeses, né? A Companhia das Índias, comandada pelos holandeses, que faziam esse trabalho de movimentação do açúcar. Mas os engenhos, eles não tinham um caráter industrial, até porque a tecnologia empregada era uma tecnologia muito rudimentar. No máximo a gente poderia chamar de um processo manufatureiro, mas não se enquadrava dentro de uma estrutura industrial muito tecnológica, extremamente planejada, né? Isso aí não. Outro complexo agroindustrial que a gente vai ver se desenvolver bastante no Brasil a partir dos anos 80 e 90 vai ser o complexo agroindustrial da celulose, do papel e celulose. No sul da Bahia nós temos uma grande empresa instalada. Essa empresa chegou na região que compõe ali a chamada Costa do Descobrimento. E ao se instalar, essa empresa modificou completamente o espaço agrário da região. O que nós vemos é um domínio absoluto da produção de eucalipto. O eucalipto que vai ser utilizado em larga escala como matéria-prima para a produção de celulose. Basicamente, essa empresa ela adquiriu terras, arrendou outros espaços que ela não adquiriu. Produtores rurais passaram a trocar a sua produção para o eucalipto para abastecer essa agroindústria. Isso é um fenômeno importante que você também vai avaliar. Geralmente, quando se instala um complexo agroindustrial, nós temos importantes alterações, não só no campo, mas importantes alterações também na cidade. Lembre-se que esses complexos agroindustriais, eles movimentam outras estruturas produtivas, principalmente a prestação de serviços. Atenção para esse tema, esse é um tema sempre forte na prova do Enem, sempre forte nos vestibulares. Eu espero muito ter te ajudado e olha só, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não deixe de se inscrever, deixa aí seu like, deixe seu comentário, fala para mim se você gostou, se você não gostou, se você tem algum conteúdo que você gostaria que eu trabalhasse um pouquinho mais. Beleza, galera? Um abraço, até a próxima!